Boa tarde, seus lindos, suas lindas. E aí, vamos continuar? Conforme combinado, estou aqui de volta com vocês e agora a gente vai trabalhar a parte 2, certo? Pessoal, as questões desse bloco elas serão puramente para te mostrar o seguinte: PG ela vai se diferenciar da PA no quesito de desenvolvimento algébrico. Por quê? Porque ela vai demandar mais. Você vai ver que geralmente você vai ter uma gama de questões associadas a PG mais complexas. Em qual perspectiva? Numa perspectiva algébrica. Tem algumas continhas que são assim, você vai falar, caraca, velho, não acredito. E a gente vai entrar nessa discussão. E o que eu quero te mostrar também? O acervo de fórmulas que você vai ter é super enxuto, super reduzido. Você vai ter o termo geral, então vai, para ver se você está realmente atento, vai ser A1 vezes Q elevado a N menos 1 e acabou. Uma lacuna que a gente deixou em aberto da aula passada foi, e aí, a gente falou sobre tipos? Tipos de PG? Sim ou não? Vamos lá. E lembra, aqui, antes da gente entrar nas questõezinhas, e você vai ver que é fantástico isso, vamos falar de tipos de PG. PA, quais eram os 3 tipos? Você lembra? Você tinha ela crescente, você tinha ela decrescente e, por fim, constante. Todos lembram disso? Claro que sim, né? Então, olha só. O tipo de PA, ele dependia de quem, senhores e senhoritas? Ele estava diretamente associado à razão. E aqui se mantém isso. A razão que vai definir quem é o seu tipo de PG. Na crescente, olha só o que tem que acontecer. A sua razão, ela tem que ser maior do que 1. Na constante, olha que curioso, você também tinha lá na PA uma PA constante, só que aqui, para ela acontecer, ela tem que ser com a razão igual a 1. E na PA, tinha que ser quanto? Lembra, numa PA constante você somava 0. Aí ficava 2, 2, 2, 2, 2, eternamente. Na PG você tem a mesma perspectiva de ser constante, só que o padrão da multiplicação, então para ficar constante você está multiplicando sempre por 1. Então, continuaria sendo 2, 2, 2, 2, só que a sua razão seria 1. O que eu quero te alertar é decrescente. Por quê? Você está lá naquele ímpeto lá, da PA. Cara, toma o monstrão da PA e tropeça aqui, ó. Olha que peculiar. Quando eu falo dela ser decrescente, a sua razão está entre 0 e 1. Vamos colocar uns exemplos aqui, ó. Olha só crescente. 1, 2, 4, 8. Continua. Decrescente seria, por exemplo, 100, 10, 1. Se você for ver, quando ela está entre 0 e 1, a sua razão é 0, alguma coisa. E esse comportamento faz com que o seu número caia. E para ser constante seria, por exemplo, como eu te falei, 2, 2, 2 e por aí vai. Galerinha, seja crítico. Maior do que 1, entre 0 e 1, igual a 1, falta um tipo de razão. E aí vem aquela grande discussão. E se a razão for negativa? O que a gente faz? Porque na PA era muito simples, se era negativa, era decrescente. Aqui você vai inaugurar um novo tipo. Você vai ver que somente para PG, você vai ter o que a gente vai chamar de PG alternada, que vai trabalhar basicamente com a ideia de joguinho de sinal. Isso aqui vai acontecer, meus amores, quando a sua razão for menor do que 0, portanto negativa. Quer um exemplozinho de sequência assim? Por exemplo, 2 menos 4, 8, menos 16. Percebe que por ela ser negativa, vai ficar vezes menos 2, e deu menos 4. Aí quando você multiplicar por menos 2 de novo, menos com menos vai dar mais. Ah, então por isso que quando ela é negativa, você vai ter essa situação tanto quanto peculiar de uma PG alternada. Bacaninha? Galerinha, com isso, simplesmente fechou. A gente acaba então toda a parte de teórica de PG. E eu quero te mostrar um tipo de questão que para mim, se você não está bem preparado, se você nunca lidou com ela, você não vai querer lidar com ela a primeira vez no dia da sua prova. Então por isso que a gente vai trabalhar com hoje, que é uma questãozinha extremamente cobrada e com um contexto bem específico, bem bacana. Outra coisa, antes da gente começar, todo termo, e a gente vai ser irredutivo nesse processo, entenda, todo termo na PG, assim como na PA, poderia ser expresso em função do primeiro termo e da razão. E isso vai basicamente se perpetuar nas questões. Bacaninha? Vai, slide. Questão
10. Três números cuja soma é 248 e a diferença entre o terceiro e o primeiro é 192 estão em PG, de razão igual a. Ou seja, enunciado seco. Tu olha para esse enunciado e fala, vai ser patético. E filhão, pasme, tá longe de ser patético. Então, ó, como são três números, vamos lá. A, B e C. Ele fala o que para mim? Ele fala que a soma dos três, então a primeira equaçãozinha que ele me dá é A mais B mais C é igual a 248. E ele fala que a diferença do terceiro e do primeiro é 192. Ou seja, C menos A é igual a 192. Pessoal, e aí você olha para essa questão e fala, cara, não é possível. Tá impossível de resolver isso. Por quê? Porque você não tem nenhuma informação. Você olha e chora, né? Pô, professor, mas e aí? Me ajuda. Tu me deu 3 variáveis para 2 equações? Volta à máxima. Eu não posso expressar todo mundo aqui em função do primeiro termo da razão? Façamos isso. Olha só. Vamos primeiro deixar o endereço desses caras aqui. Esse é o A1, esse o A2, esse o A3. Olha o que eu vou propor para vocês. Reescreve eles em função de A1 e de Q. Bem, o A continua. Só que o B, ele passa a ser A vezes Q, elevado a 1. Aí, como esse expoente é 1, vamos omitir. E o outro, ele é A1 vezes Q ao quadrado, porque se ele é o terceiro termo, o expoente dele é N menos 1. Bacaninha? Com essa abordagem, vamos reescrever essas duas equações. E tu vai dar uma assustada porque é de uma beleza assim, um tanto quanto ímpar. Galerinha, se a gente fosse reescrever isso, ficaria A mais A vezes Q mais AQ ao quadrado. Isso é igual a 248. E essa aqui ficaria AQ ao quadrado menos A é igual a 192. Maravilha, né? Está lindo. Agora para. Lembra que eu te falei? Olha aqui. Tem um desenvolvimento algébrico um pouquinho mais extenso. Aí você olha para essa questão e fala, cara, do mal. Relaxa. Seja crítico. Olha para a primeira equação. Quem que aparece em todos os seus termos do lado esquerdo? Você consegue ver? Todos eles têm A. Opa, o mesmo acontece aqui embaixo, ó. Todos têm A. Então, olha a dica, deixa em evidência. Se você deixar em evidência, você vai permitir uma série de manipulações razoáveis que vai começar a ajudar a simplificar, certo? Então, ó, reforçando aquele nosso discurso, o desenvolvimento algébrico aqui é um pouquinho mais robusto, é um pouquinho mais encorpado, então é interessante a gente começar a desenvolver isso agora. Vai, já te dei o spoiler, quero que você deixe o A em evidência. Então, na primeira equação, vai ficar A que multiplica. Aí, se eu deixei A em evidência, desse cara sobra 1, mais desse cara sobra Q, e desse cara sobra Q ao quadrado. Isso é igual a 248. E galerinha, na segunda, você vai ter A, desse cara aqui sobra Q ao quadrado, e desse cara aqui sobra 1. Isso é igual a 192. Sabe por que a gente faz isso? Simplesmente por uma situação. No sisteminha, você vai dividir uma equação pela outra. Por que isso? Porque você vai fazer com que, perceba, por que você deixa em evidência? Agora aquele A que está aqui fora, ele está simplesmente multiplicando todo mundo. Se eu dividir a primeira pela segunda, morre o A e você só vai ter que lidar com Q. E é isso que eu te proponho agora. Divide, faz a primeira equação dividido pela segunda. Olha o que a gente vai ter aqui nesse desenvolvimento. Se você fizer isso, esse A vai embora. E vai ficar, amores, 1 mais Q mais Q ao quadrado sobre Q ao quadrado menos 1. Mas aí você não pode cometer o erro básico aqui. Se você dividir o lado esquerdo da sua equação, o mesmo deve ser efetuado do lado direito. Ou seja, tu vai ter aí um 248 sobre 192. Pessoal, naturalmente você vai querer sintetizar, você vai querer, simplesmente simplificar o seu trabalho. O que eu quero dizer com isso? Antes de sair fazendo cruz credo aqui, você vai dividir, você vai simplificar.
essa fraçãozinha, ela pode ser dividida por 8. E fazendo isso, se você dividisse ela por 8, você vai chegar a isso aqui, ó. Dividindo ela por 8, você vai ter 31 por 24. Então, vamos anotar isso. Você vai ter, então, 1 mais Q ao quadrado é igual a 31 sobre 24. Isso aqui, Q ao quadrado sobre menos 1. Agora, filhão, tu vem aqui e parte para o abraço. Faz o cruz, credo. Naturalmente, quando faz o cruz credo, você está multiplicando toda essa expressão. Você está multiplicando toda essa expressão. Por que isso é extremamente importante? Bem, me acompanha aqui. Quando você multiplica esse, você vai ter então, ó, 24, porque 24 vezes 1, mais 24 vezes Q, mais 24, Q ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 31 Q ao quadrado menos 31. Perceba, qual é o enredo dessa questão? Equação de segundo grau. E volta aquele discurso, ó, de algumas semanas atrás. Cara, isso, a parte de equação de segundo grau, ela é cobrada como pré-requisito para grandes questões. Por quê? Primeiro, você está lá desenvolvendo, você olha e fala, ah, não, vai ser PG. E aí, de repente, você, no desenvolvimento algébrico da sua questão, você cai numa equação de segundo grau. E aí vem aquela grande interrogação. E agora? Como é que eu resolvo a equação de segundo grau? Eu não tenho que fazer delta, não tenho que fazer Bhaskara, eu não tenho que igualar ela a zero. Vamos organizar essa sua equação. Organizando ela, você vai chegar a essa equação aqui, ó. 7, que é o quadrado. De onde saiu esse 7, Gabriel? Passei esse 24 para cá subtraindo. Aí, aqui, esse 24Q vai ficar menos 24Q. E aqui vai ficar menos 55. Show de bola? Isso igual a 0. Naturalmente agora, eu vou deixar aqui registrado no cantinho. Se você vai montar a equação de segundo grau, você vai ter que identificar A, B e C. Vamos ver se você ainda lembra da aula de semanas atrás. Aliás, se você não viu, veja, acompanhe. Essa parte, para mim, assim, é a protagonista do Enem. Tranquilo? Então, olha só. O seu A vale 7, o seu B vale menos 24 e seu C vale menos 55. Naturalmente, você vai fazer o delta. E o seu delta vai ser B ao quadrado menos 4AC. O delta para essa questãozinha, amores, fazendo suas devidas multiplicações, vai dar 2.116. Ou seja, desfecho da questão, o seu Q, ele vai ser menos B, mais ou menos, aí ó, uma coisa que você começa a ter satisfação. A raiz do seu delta, a raiz desse 2.116, ela vai ser igual a 46. Então vai ficar mais ou menos 46. Aí vem o grande erro. É 2 vezes A, e o A não vale 1, como geralmente você se depara. Então 2 vezes 7 vai ficar 14. Combinado? Vamos fazer cada um desses valores? Você vai ver que um dos seus valores, meus amores, vai ficar 24 mais 46, 70 por 14. Então vai ficar 70 sobre 14, que vai dar 5. E a outra vai ficar um número negativo, ó. Vai ficar 24 menos 46, vai ficar menos 22 sobre 14, mas você sabe que o Enem, assim como qualquer outro exame, ele vai demandar que você simplifique a sua fração, portanto, menos 11 sétimos. Vamos ver se tem alguma dessas duas? Corta para o enunciado de volta. Ele fala que a PG tem razão igual a... Olha só a sua letra D gritando para você. Me marca! Por quê? É o nosso desfecho. Letra D igual a 5. Então, olha só. Volta aqui no quadro. Eu sempre quero ter esse momento de bate-papo contigo. Olha como essa questãozinha, ela sai de um enunciado. Volta para o enunciado só para você ter senso crítico. Olha o slidezinho. Ele tem uma linha. Ele tem... Dos enunciados, ele é o mais seco possível. Aí você já olha, já acha que está cabuloso. Cuidado. Muito cuidado por esse tipo de questão. Porque aí, se você está aí, vai ser fácil, vai ser fácil, vai ser fácil, o cara te quebra. O que eu quero de você? Acima de tudo, aquela mesma estratégia. Se o enunciado é eterno, é quase uma bíblia, ou se ele é curtinho, anota os dados. Entenda que a questão está te direcionando. Aqui, volta aquela máxima, que você tem que, primeiro, perceber e se preparar para isso,
PG te força a desenvolvimentos algébricos mais complexos e você também tem que se preparar para escrever todas as suas informações quando necessário, em função do A1, em função da sua razão. Bacaninha? E essa questão ela ainda brinca aí com a referência à equação de segundo grau. Melhor questão impossível, certo? Corta para o slide, vamos para a próxima questão. Amores, questão 12. A soma dos termos da PA A, B e C é 15. Adicionando os 3, 7 e 17, respectivamente ao primeiro, segundo e terceiro termo, obtém-se uma PG de razão maior do que 1. Ou seja, para aí, se a razão é maior do que 1, qual tipo de PG vai ser essa? Ah, ela vai ser crescente. Olha para as alternativas, você já não marcaria nem a E, pelo amor de Deus, não sei, assim, dói no coração. E a D também não, porque a D configura uma PG decrescente. Ou seja, nessa brincadeira volta aquela máxima, né? Já eliminou uma série de alternativas só nesse processo crítico aí do enunciado. Então vai, continue aí pensando o que tu vai fazer com esse enunciado enquanto eu vou apagando o quadro. Pode manter no enunciado, que eu ainda vou aqui apagando esse quadro, tá bom? Senhores, senhoritas, vem comigo. Olha só, questão 12 então. Vamos anotar as informações. Fala-se o seguinte. A soma dos três termos de uma PA, então ó, ele está gritando para você PA. Mas ela não é de PG? Calma, filhão. A, B e C, ele fala que a soma desses três primeiros é igual a 15. Aí ele fala o seguinte, se você adicionasse, ele vai transformar isso numa PG. Como? Adicionando 3 ao primeiro, adicionando-se 7 ao segundo e adicionando-se 17 ao terceiro. Bacaninha? Fantástico. Ele está falando o seguinte, isso é a PG. Ele manda, se vira. E aí? Olha só como você tem que ter aqui um jogo de cintura absurdo, porque o cara vai em PA e morre em PG. Ou seja, ele vai te forçar a ter todo essa malemolência, todo esse jogo de cintura para você conseguir fazer essa transição de maneira muito eficaz e harmônica entre dois conteúdos. Galerinha, PA, 3 termos, vai, me mata de orgulho. Essa questão é clássica. Por quê? Você vai trabalhar com qual ideia? Termo central. Então, olha só, vamos desenvolver essa primeira base da informação. Ele fala para mim, você tem duas informações, que A mais B mais C é igual a 15. Todos concordam com isso? Mas espera lá. Se eu brincasse de A, B e C ainda na concepção de PA, o termo central seria B. Avancei, B mais R. Recuei, B menos R. Por que isso é lindo? Bem, seja criterioso. Menos R mais R vai ficar aqui 3B. Opa, já matou B. Percebe? Não percebeu? Então vem comigo aqui, vamos de maneira gradual. Vou substituir essas informações aqui, ó. Vai ficar então B menos R mais B mais R igual a 15. Ou seja, senhores e senhoritas, vai embora. Você vai ter aqui, ó, 3B é igual a 15, seu B é igual a 5. Bacaninha? Fantástico, né? Ou seja, e agora? O que você faz? Você vai vir para cá. O que a gente tem que desenvolver agora? Vê se você concorda comigo. Deixa eu pegar uma aguinha. Se você viesse nessa questãozinha agora, senhores e senhoritas, o que a gente vai observar? Você vai ter uma outra situação aqui, não é? O que você vai ter aqui como situação que é razoável? Você adicionou esses três termos, ou seja, se você fosse brincar com toda a construção que a gente tem aqui, isso é compatível a isso, o que a gente poderia definir? B menos R, B mais R. Quando eu volto para a minha escrita e determinei B igual a 5, eu posso então facilmente reescrever isso aqui como 5 menos R, 5 e 5 mais R. Certo? Vai, me ajuda. Vou desenvolver agora esse raciocínio. Se ele falou que somou 3 a esse, 7 a esse e 17 a esse, olha onde ele vai chegar. Ele vai chegar aqui em... Somei 3 nesse, ou seja, vai ficar 8 menos R
somei 7 a esse, 12. E somei 17 a esse, vai ficar então 5 mais 17, vai dar 22 mais R. Vocês concordam com isso? Concordam com esse desenvolvimento? O que a gente vai observar aí? Mais uma vez, a gente volta a uma situação de termo central. Só que agora, numa perspectiva, cuidado, essa questão ela brinca muito com essa abordagem. Agora, numa perspectiva de PG. A gente não pode definir aqui de novo o termo central? Você lembra dessa propriedadezinha? Se eu faço a multiplicação dos extremos, vai ser o central ao quadrado. Vamos expressar isso algebricamente? Se eu faço 8 menos R, que multiplica o outro extremo, 22 mais R, isso vai ser o central 12 ao quadrado. Gente, não sei se vocês percebem, mas é uma questão que ela te bota na parede e fala, e aí, sabe brincar de termo central? Ele brinca tanto na perspectiva de PA, quanto na de PG. De novo, você tem quantas variáveis aqui? Apenas uma. Então, manda ver. Se a gente fosse trabalhar com isso, galerinha, ficaria todo cuidado para fazer a distributiva e a gente vai ter qual a equação? Fazendo a distributiva e pulando alguns procedimentos pela questão de tempo, você vai ter 144 é igual a, aqui vai ficar 176 mais 8R menos 22R menos R ao quadrado. Mais uma vez a equação do segundo grau. Organizando a sua equaçãozinha, você vai ter isso aqui, ó. Vai ficar R ao quadrado, R ao quadrado mais 14R menos 32. Aí tu vai olhar para mim transtornado, não vai? De novo, para você fazer uma questão de PG, você vai entrar em equação de segundo grau. Então perceba esse outro padrão. E isso está muito atrelado à questão que aqui você brinca o tempo inteiro com multiplicações, ou seja, seu expoente ele vai aumentando. Então, diversas questões você vai esbarrar numa equação do segundo grau, que aí o roteiro é rigorosamente, senhores, o mesmo. Então, olha aqui, omitindo também alguns cálculos pela questão de a gente ganhar tempo, o seu delta vai dar 324. A sua razão aqui, ela vai ficar então menos 14, aí você vai ter o momento de satisfação parte 2, porque raiz de 324 vai dar, senhores, senhoritas, exatamente 18, sim, 18, e aqui você vem, vai ficar menos 14, mais ou menos 18 sobre 2. Ou seja, dois valores mais uma vez. Aqui você vai ficar com menos 32 por 2, menos 16, ou então menos 14 com mais 18, 4 por 2, 2. Aí você olha para a questão e fala, beleza. E aí, o que eu faço com esse tanto de informação? Ele quer que você monte a PG, não é? Então, ó, você tem essas duas situações. No enunciado ele falou para você que a PG ela tem que ser crescente. Vamos começar por esse cara aqui. Se você voltasse nessa sua situação, pegasse isso aqui, essa sua sequenciazinha e reescrevesse, ficaria 8 menos 2, daria 6, 12. Opa, configura uma PG crescente, está aumentando, então sim. E 22 mais 2, 24. Será que tem essa opção? Vamos ver lá nas alternativas. Você vai ver letra A, 6, 12 e 24. Beleza? Galerinha, volta aqui para mim. Vamos ter essa conversa mais uma vez. Nossa, mas quer dizer que toda a questão de PG vai cair nessa brincadeira de equação de segundo grau? Não, não é um padrão tão fixo assim. Mas, exatamente por toda essa questão algébrica que respalda uma PG, você vai ter diversas questões que sim, entram nisso. Tá bom? Pessoal, última questãozinha, ainda dá tempo, se a gente voar com toda a velocidade do mundo. Já corta para o enunciado, para você ganhando tempo. Questão 14. Olha que ele fala, mais uma questãozinha que ele quer testar você e brinca com PA e PG. Questão 14. Galera, ele fala o seguinte, você tem aí a sequência de números reais A, B, C e D sendo uma PA. E ele também fala que cuja soma dos termos, a soma aqui dos 4 termos é 110. Bacana? Aí ele fala o seguinte, ABEF
A, B, E, F, nessa ordem formam uma PG. Vamos ver o que ele fala? De razão 2. Opa, de Q igual a 2. Ele está te perguntando, ele está pedindo para você calcular a soma de D mais F. Galerinha, olha que bacana. O que você tem que observar aqui? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Deixa eu ver também. Forma nessa ordem, cuja soma dos termos é 110. Tá, bacaninha. Então, olha só. O que você tem que diagnosticar aqui? Se você fosse observar, olha como é pertinente essa questão. O que você tira dessa razão igual a 2? Vê se você concorda comigo. Vai ficar A, 2A, 4A, 8A. Mas pera lá. Se você for observar aqui, você também tem o B. Ou seja, aqui também está acontecendo um procedimento similar. Você está tendo que esse 2A também vai se repetir aqui. E isso vai trazer uma outra análise. Espera lá, se é uma PA, a razão não vai ser um termo qualquer menos o anterior, então vai ficar 2A menos A. A sua razão, senhoras e senhores, vai ser o próprio A. O que isso me traz como consequência? Vem para cá. Você vai ter o seguinte, reescreve todo mundo. Vai ficar A, 2A, soma A de novo, 3A, 4A. Amores, ele me fala do somatório. Soma todo mundo. Se você somasse aqui todo mundo, e isso é igual a 110, olha onde você vai chegar. 1 com 2, 3, 6, 10. 10A é igual a 110. O A é igual a 11. Ele quer que você calcule D e F. O seu D já vai ser aqui, né? 4A. Então vamos anotar isso. 4A. E seu F? Seu F está aqui, ó, ele vai ser 8A. Ou seja, senhoras e senhores, vai ficar 4 vezes 11 mais 8 vezes 11, vai ficar 44 mais 88, o que vai totalizar 132. Alternativa, corte pronunciado, letra D. Certo? Amores, deixa eu me despedir de vocês e fazer o desfecho aqui. Entenda. Quando o cara quer brincar contigo, ele quer te testar, ele vai lidar com exercícios mistos, ou seja, misturando PA e PG. Saiba filtrar, saiba organizar seus dados. Aqui, o que era o segredo dessa questão era você perceber que o B se repetia, e isso permitia uma análise super pertinente. Bacaninha? Galera, PA e PG é fantástico. Entendam, dominem, exercitem, qualquer coisa ficamos à disposição de vocês, certo?